Pessoal, então hoje nós vamos estudar a força eletromotriz induzida no gerador. Força eletromotriz induzida. Na verdade, seria a força EF, força eletromotriz EF, né? Ou seja, um gerador em vazio. A gente, na verdade, já falou sobre isso no caso do motor, tá? Então, a gente vai dar uma enfatizada aqui, tá? Certo? No caso do gerador, o gerador está tendo seu eixo movimentado por uma máquina primária, por exemplo, uma turbina de uma hidrelétrica, né? E nós injetamos aqui, através dos anéis, a corrente de excitação no rotor. O rotor girando, né, por causa do movimento da máquina primária, vai induzir uma força eletromotriz em cada fase, que a gente chama de F. Né? É a mesma força eletromotriz que o rotor induzia quando no funcionamento como motor. Só que no caso do motor, o rotor girava, lembra da história do Fusca, né, que a gente falou na sala de aula, a analogia que a gente fez e o reboque? O rotor ele ficava sendo arrastado, sendo puxado pelo campo girante. E como ele tem um fluxo, né, ele vai induzir também uma força eletromotriz em cada fase do estator. Aqui, o rotor, ao invés de estar sendo movimentado pelo campo girante, ou tentando se alinhar com o campo girante produzido pela rede, como aqui não existe rede geradora, que vai ser a rede, vai ser a fonte, o movimento do rotor girando o enrolamento de campo, né, claro que é o que está localizado no rotor, varia o fluxo sobre as fases do estator e induz em cada uma das fases do estator uma força eletromotriz, certo? Então, vamos dar uma olhada nisso aqui. Ó. Imagine que o rotor, alimentado com corrente contínua, que eu indiquei aqui, ele vai produzir um fluxo, né? Nós vamos analisar a força eletromotriz EF induzida na fase A. Ela existe também o EF da fase B e o EF da fase C, 120 graus depois. Né? Que a fase B está 120 graus depois da fase A e a fase C 120 graus de defasamento após a fase B. O início, né, da fase B, 120 graus após o início da fase A e a fase C também. Né? Ou seja, elas estão defasadas 120 graus no espaço. Né? Imagine que a máquina primária está girando o rotor e o rotor está inicialmente nessa posição aqui. Certo? Ele vai produzir um fluxo, claro, né? Vou tentar desenhar o fluxo aqui do rotor. O rotor faz um fluxo mais ou menos assim, né? Vamos fazer só duas linhas de fluxo, como a gente vem fazendo, para não ficar muito complicado, né? Então aqui a gente tem um fluxo φF. Note que nessa posição aqui, o fluxo ele está cortando, está atravessando tangencialmente a fase A. Né? Então, o fluxo para a fase A ele é zero. Apesar de o fluxo φF ter um certo valor, né? Ele poderia ser produzido por corrente contínua, que é o caso aqui, ou por um ímã. Né? Então, essa corrente que circula aqui, entra aqui, sai lá, que é a corrente de excitação, né? Corrente contínua, faz o fluxo φF. Quanto que a fase A está pegando desse fluxo para ela, né? Zero, né, pessoal? E o fluxo está tangenciando o plano da fase, né? Note que a corrente entra aqui, passa lá por trás, né? Nas cabeças de bobina, sai aqui e dá várias voltas, né? Então aqui, na verdade, é como se eu tivesse uma espira, né, pessoal? Uma espira, eu posso desenhar aqui do lado assim, ó.
Lá atrás eu teria a cabeça de bobina. Aqui, desenho aqui, ó. Então aqui eu tenho o lado A e aqui eu tenho o lado A', né? A gente não está mostrando aqui nada, dá várias voltas, eu não estou mostrando a cabeça de bobina lá de trás da máquina, nem a parte da frente, aqui também vai dar várias voltas, aí depois sai, né? Então quando a corrente é positiva, ela entra aqui e sai lá. Bom, o que acontece aqui, ó? Nesse caso aqui, vocês lembram como é que a gente calcula o fluxo? Eu posso definir uma normal aqui, né? E fazer o fluxo BS, que seria a área, né? Cosseno de φ. Mas nesse caso aqui, eu posso determinar um ângulo. Posso fazer assim para facilitar. Imagine que a indução do campo magnético B forma um ângulo com o campo aqui, certo? Ou melhor, aqui eu teria normal, né? A superfície S, ó. Certo? Normalmente o pessoal usa o ângulo alfa aqui, né? E faz o fluxo é igual a BS cosseno de alfa. Mas eu também posso fazer assim, ó. Imaginando o ângulo entre a indução B, né? Aqui seria a normal, a superfície, né? Também posso fazer que seria normal, né? A reta normal da superfície, certo? Eu posso também definir, em vez de ser o fluxo ser BS cosseno de alfa, eu posso usar esse ângulo aqui, θ, certo? Se eu quiser, certo? Ou vamos usar aqui um φ. Um φ vai confundir com fluxo, né? Então vamos usar θ mesmo. Θ. O fluxo nesse caso aqui seria um B, S, seno de θ. Note, se o B está alinhado, nesse caso aqui a indução estaria bem nessa direção, né? Alinhado com o plano da fase, certo? Estaria bem aqui alinhado com o plano da fase, ou seja, não estaria na direção da normal perpendicular, estaria alinhado com o plano da fase, passando tangencialmente, né? Então θ igual a zero, né? E então ficaria BS seno de θ, o θ é zero, o fluxo que a fase enxerga, né? O fluxo da fase A, vamos chamar assim, ó, o fluxo que a fase A enxerga é igual a zero. Certo? Igual a zero nesse caso, né? Beleza? Esse ângulo θ teria que ser medido aqui, né? Então, nesse caso aqui, ele teria um θ igual a zero. Né? θ igual a zero. Certo? Note que o meu B, na verdade, né? Na verdade, a minha indução B estaria aqui, ó, produzida pelo φF, né? O φF seria o B vezes S, seria o valor máximo do fluxo. Seria o fluxo total produzido pelo enrolamento de campo, né? Como o rotor vai girar, pessoal, quando esse rotor estiver aqui a 90 graus, o meu B, né, a minha indução estaria aqui a 90 graus, certo? E eu teria um fluxo máximo, certo? Nesse caso aqui, então, o fluxo é zero, tá? Então, vamos voltar aqui um pouco. Aqui eu teria a forma de ligação, né? E aqui o nosso início. Vamos fazer assim, então. Vamos tentar desenhar aqui o fluxo enlaçado pela fase A, ou seja, o fluxo que a fase A pega para ela. Tá? O fluxo que a fase A pega para ela. Então seria o seguinte. Ó. Vou colocar aqui a cor da caneta. Beleza.
tentar fazer um gráfico aqui, certo? Aqui é o fluxo que a fase A está enxergando, certo? Conforme a posição do rotor. Vamos tentar fazer assim. Conforme a posição θ do rotor, certo? A gente viu ali que para θ igual a zero, fluxo igual a zero. Né? Agora, seria esse caso aqui. Ó. Né? Agora é o seguinte, o rotor está girando. Vamos supor que ele está girando com uma velocidade ômega. Tá? Para cá, em radianos por segundo. Tá? Pode ser em RPM também, mas radianos por segundo aqui ficaria mais interessante para a gente, né? Uma velocidade VSI. Está girando com a velocidade ômega para cá, né? Então o rotor ele vai se deslocar e vai vir para cá. Vamos supor que ele se deslocou e veio para cá, 90 graus. Veio para cá. Olha só o que acontece com o fluxo. Fluxo coloquial. Fluxo F, né? Note que agora o rotor estava aqui, ó. Ele girou até aqui, né, pessoal? Até 90 graus. Né? Que o fluxo é máximo. Estão vendo que o fluxo está cortando o plano da fase A? Né? Então, se a gente fosse fazer o fluxo pela forma que a gente fez ainda há pouco, fluxo igual a BS seno de θ, né? Seno de 90 é 1, né? Então, o fluxo seria igual a B vezes S, que na verdade seria o próprio todo o fluxo produzido pelo rotor, que é o FF, que está passando nessa seção transversal aqui, porque o fluxo está cortando totalmente a fase A, não está tangente a fase A, né? Está cortando a fase A, certo? Então, no nosso gráfico lá, aqui, para θ igual a 90 graus, aqui ó, θ igual a 90 graus, então vamos tentar dividir aqui, ó, desenhando, né? 90, 180, 270, 360. Bom, o fluxo aqui ficou máximo. O valor dele, FF. Tá? Depois, o rotor vai continuar girando. Tá? Então ele estava nessa posição aqui. Aí veio para essa aqui. Tá? Aqui tem um probleminha aqui na renderização, mas tudo bem, né? Ele apagou aqui o que eu tinha feito. A gente faz de novo aqui, não tem problema, né? O fluxo FF, né? Bom, agora ele vai sair daí e vai girar mais 90 graus. Então ele vai sair daqui e vai vir para cá, ó. Certo? Olha só o que vai acontecer. Viram? Então, nesse caso aqui, olha o que aconteceu. O fluxo FF que estava para cá, né? Ele veio totalmente para cá, tá vendo? Então, aqui ficaria mais ou menos assim, ó, as linhas de fluxo, né?
pessoal. Aqui. E aqui. F, né? O θ daqui, o rotor estava aqui, só que agora ele girou para cá. Né? θ igual a 180. Bom, claro que seno de 180 dá zero, o fluxo aqui dá zero, porque o fluxo passa tangente ao plano da fase. Né? Ele não está penetrando a área, a superfície da fase, né? E formada entre os lados A e a linha da fase A, né? Eu tinha visto antes. Então, ele passa tangente, né? Quando ele passa perpendicular, daí a fase pega todo o fluxo para ela, né? Mas aqui ele está passando tangente, então o fluxo é zero, né? Fluxo BS, seno de θ, o θ é 180, seno de 180 dá zero. Então, vamos voltar lá para o que a gente estava fazendo. Vamos habilitar esse aqui. Voltar para cá. Agora deu zero aqui, né? É claro que ele varia senoidalmente, então vou tentar desenhar aqui, pessoal. Bom, depois ele vai continuar girando o rotor e a gente vai fazer agora essa próxima figurinha, vai acabar ficando negativo, certo? E depois volta a ser zero, né? Então aqui na verdade, aqui o θ seria ωt, né? A velocidade, né? Aqui a gente poderia colocar π, né? Mas seria certo colocar em π, mas para facilitar eu estou colocando em graus aqui, né? Aqui seria 180 graus, 90 graus, 270 graus, né? O ângulo com que o rotor se desloca. E aqui 360 graus, né? Então vamos para essa posição aqui 270, agora ele saiu do zero e vai girar mais um pouco, né? A nota estava aqui, vem para cá, 90, vem para cá, 180, certo? E agora 270, né, pessoal? Então, vamos desenhar aqui, tentar desenhar as linhas de fluxo aqui, ó. Tentar desenhar as linhas de fluxo. Ficaria mais ou menos assim, né? Note que aqui, pessoal, o fluxo está cortando o rotor. Só que ele está para baixo aqui, ó. Né? Polegar aqui, corrente entrando aqui, corrente contínua entrando aqui, saindo aqui, ó. O fluxo FF está para baixo, está para cá, ó. Né? E para ser positivo, um fluxo para fase A positivo, corrente entrando aqui, ó, saindo aqui, seria um fluxo para cima. Como o fluxo está para baixo, penetrando na fase mais para baixo, esse fluxo é negativo. Na verdade, o θ, né, pessoal, nesse caso, ó, θ, se a gente fosse fazer o θ, mais ou menos assim, ó, né? Θ igual a 270 graus. E seno de 270 é menos 1. Então fica PS cosseno de θ, θ. Cosseno de θ, θ 270. Seno de θ, desculpa, né? BS seno de θ, o θ é 270, seno de 270 é menos 1. Então o fluxo dá máximo, mas negativo, porque está para baixo, né? Então, indo lá para o gráfico da força eletromotriz aqui, né? Então a gente estaria nessa posição aqui, ó. Aqui, né? Depois o rotor vai girar mais um pouco e vai voltar para o zero onde ele estava lá no início, claro, né?
Então, nota, ele estava aqui, 0 graus, fluxo 0. Depois, a 90 graus, corta totalmente o plano da fase A, né? Passa por dentro, fluxo máximo. Depois, 180 graus, o FF veio para cá, ele estava aqui, veio para cá, agora veio para cá. Novamente ficou 0, ficou cortando, tangenciando a fase, né? Depois ele foi para baixo, foi a última posição, 270 graus. Depois ele volta para o zero, volta para essa posição. Aqui é claro que o fluxo é zero, igualzinho, né? O fluxo aqui vai ser tangente, né, pessoal? Igualzinho a posição θ igual a zero, que é essa posição aqui, né? Certo? Então, apesar do fluxo do rotor ser constante, produzido pela corrente contínua injetada no rotor, né? Então, a corrente contínua injetada no rotor produz um fluxo constante, como fosse um ímã. Só que o fato de o rotor girar faz com que cada fase do estator enxergue um fluxo diferente, né? E a gente viu aqui que, conforme a posição que o rotor está, cada fase da armadura, né, vai ter um fluxo maior ou menor. Na verdade, ele varia senoidalmente. Ele completa um ciclo desse a cada giro do rotor. Portanto, se o rotor dá 60 voltas por segundo, o fluxo enlaçado pela fase A vai dar 60 voltas por segundo, né? Note que o fluxo enlaçado vai produzir uma fé induzida. Se o rotor dá 30 ciclos por segundo, o fluxo enlaçado pela fase A vai completar também 30 ciclos por segundo. Ou seja, a frequência da saída do gerador vai ser 30 Hz. Então, a frequência com que o gerador vai trabalhar vai depender da velocidade do seu eixo, né, pessoal? Aqui a gente está com uma máquina de 2 polos, né? Então, a frequência é exatamente a mesma velocidade do rotor em ciclos por segundo. Se o rotor dá 60 ciclos por segundo, nesse caso, a frequência de saída vai ser 60 ciclos por segundo, porque o fluxo vai completar 60 ciclos desse por segundo. Agora, o fluxo lançado pela fase A, né, que é esse aqui, está variando sobre a fase A. Vai induzir uma força eletromotriz na fase A, né? Como é que é a força eletromotriz induzida? A força eletromotriz induzida pela lei de Faraday-Lenz, né? Eu vou chamar de EF. Vou chamar de E aqui, simplesmente, certo? E, né? Vou chamar de F minúsculo, então, assim, ó, o tempo, né? Seria menos o número de espiras de cada fase da armadura, certo? A variação do fluxo com o tempo, certo? Eu vou desenhar aqui em outra cor como é que é a variação do fluxo com o tempo. Por exemplo, aqui, ó, na fase A, o fluxo, na hora que o rotor está passando pelo plano da fase, ou seja, que θ é igual a zero, note que o fluxo está aumentando, né? O fluxo aumentando, o valor final dele é maior que o fluxo inicial. Então, se eu pegar aqui, ó, um ΔT, nessa distância aqui, ó, ΔT, certo? E eu pegar aqui quanto que o fluxo variou, ΔΦ, né? Fazendo o fluxo final menos o fluxo inicial, eu vou ver que isso aqui é uma variação positiva, certo? Então dá uma força eletromotriz positiva. Só que com menos da lei de Faraday-Lenz eu vou ter uma fé negativa. Eu vou colocar aqui uma fé negativa, certo? Aqui em cima, ó, se eu pegar o fluxo inicial e o fluxo final, se eu der um zoom, eu vou ver que não tem variação, que a variação do fluxo é zero. Não é positiva, é zero, certo? Isso, se a variação do fluxo com o tempo é zero, a fé é zero. E aqui, nesse ponto aqui, ó, se eu pegar, eu vou ver que o fluxo está descendo. Então, isso aqui dá uma variação negativa. Por que dá negativo? Porque num espaço de tempo aqui, eu vou ver que o fluxo final ele é menor que o fluxo inicial, ele está descendo. Então, o fluxo final menos o inicial dá um valor negativo. O ΔT nunca dá negativo, dá sempre positivo, porque o tempo sempre anda para frente, né? Sempre aumenta com valores positivos, né?
mas aqui o fluxo final é menor que o fluxo inicial. Então dá uma variação negativa. Variação negativa, certo? Eu vou fazer aqui uma pontinha aqui, a variação é positiva, está subindo. Aqui a variação é negativa do fluxo, está descendo. Né? Mas com menos da fórmula, vai ter variação do fluxo com o tempo, só que com menos dá uma FEM positiva. Então aqui a FEM fica positiva. Vamos fazer com outra escala aqui diferente do fluxo para a gente... Aqui, ó, em 270 graus, se eu pegar dois pontos aqui, eu vou ver que o fluxo inicial e o final são iguais, a variação é zero. Se der um zoom aqui no osciloscópio, se eu fazer um zoom nessa região aqui, ó, colocar no osciloscópio, né? Se fazer um zoom gigante na telinha do osciloscópio, dessa região ali, eu ia ver que praticamente o fluxo não ia variar quase nada, certo? Né? Ele não ia variar quase nada do valor inicial para o valor final, né? Que eu estou bem no pico negativo aqui da senoide, né? Se eu desse um zoom aqui, né? Não varia, variação zero, FEM zero. E aqui? Aqui está subindo de valor, né? Subindo de valor. Então a variação positiva. Com menos da fórmula, dá uma FEM negativa. Então vou colocar essa FEM mais ou menos aqui, ó. Se eu for juntar aqui os pontinhos, eu vou fazer o seguinte, vou tentar juntar os pontinhos aqui, que é o máximo. Peraí. Não ficou muito bem feito, né? Está difícil fazer essa senoide, vamos lá. Na verdade não é uma senoide, né, pessoal? É menos uma cossenoide. Então, a FEM induzida, eu chamei aqui de EF na fase A, né? Note, ela fica atrasada do fluxo de 90 graus, certo? Claro, isso aqui eu fiz para a fase A, pessoal, mas vai ter um EF da fase B e um EF da fase C, igualzinho esse aqui, só que defasado de 120 graus, né? Porque o fluxo, o rotor passa primeiro na fase A, depois na fase B, depois na fase C. Bom, quanto que vale essa FEM induzida? A gente já viu isso, né? O EF, ele é proporcional, né? Proporcional à velocidade. Daí eu posso colocar em RPM aqui, em vez de radianos por segundo, né? E ao fluxo do rotor. Quanto maior o fluxo do rotor, maior a FEM, claro. Mas quanto maior a variação do fluxo com o tempo. O que é a variação do fluxo com o tempo? É a velocidade, certo? A velocidade é a variação do fluxo com o tempo, né? Então, a força eletromotriz induzida em cada fase do rotor, né, ela depende da variação do fluxo com o tempo e da velocidade. A velocidade é impressa pela máquina primária, uma turbina de uma hidrelétrica ou uma turbina ou o eixo, né, de um motor a diesel, por exemplo, a combustão, né, ou eu mesmo mexendo na manivela lá, né, empurrando o gerador. Tem que fazer o eixo girar, né, para poder induzir essa força eletromotriz EF, certo? Quanto maior a corrente que eu injetar no rotor, maior eu tenho o fluxo φF. Quanto maior a velocidade, maior a φF. Note que vai ter o EF da fase A, o EF da fase B e o EF da fase C, certo? Então, claro, porque essa FEM aqui era proporcional a esse fluxo, tá, pessoal? O K é um fator que depende do tipo de enrolamento, de como foi construído, certo? Portanto, é uma constante, né? Se fosse uma espira só, isso aqui seria 4,44, né? Igual lá para o transformador. A gente já viu quando o fluxo senoidal, a FEM induzida 4,44, Fn, o fluxo máximo. Aqui, não. Aqui esse fator aqui, normalmente o gerador, como a gente já viu, tem várias ranhuras por polo e por fase. Os rolamentos são distribuídos, né? Certo?
Então, é só um reforço do que a gente já havia visto, né? Não custa nada também a gente fazer aqui o diagrama fasorial, né? Por exemplo, se eu coloco aqui, ó, o fluxo em forma fasorial, o FIEF, né? Claro que o FIEF é uma constante, mas para a fase ele varia, ó, certo? Seria o fluxo enlaçado. Então, se eu for fazer um fasor desse fluxo aqui, cujo valor máximo é o fluxo do rotor, eu posso fazer um fasor, claro. E a FEM? E a FEM está atrasada dele de 90 graus. Note que, na verdade, esse fasor, né, não é o fluxo físico lá dentro do rotor, é um fasor. Mas a gente pode imaginar que ele está girando para cá com a velocidade de ômega, uma velocidade, né? Se a gente marcar um ponto aqui, passa primeiro o fluxo, depois a FEM atrasada de 90 graus, né? Exatamente como a gente fez no caso do motor, né, pessoal? A FEM fica atrasada do fluxo de 90 graus, né? E a amplitude da FEM depende da velocidade e da corrente contínua que a gente injeta no rotor, né? Claro, a gente vai ter então uma FEM induzida em cada uma das fases, na fase A, na fase B e na fase C. Note que, apesar de a gente ter visto só a FEM induzida na fase A, 120 graus depois, o rotor passa pela fase B. Aí o fluxo enlaçado pela fase B é zero. Depois, 120 graus depois, ele passa pela fase C. Então, o fluxo enlaçado pela fase C é zero, né? Então, vão ser três forças eletromotrizes EF, né? Uma na fase A, uma na fase B e outra na fase C. Tá bom, pessoal? Todas elas, né, obedecendo essa relação que a gente já conhecia, tá? Obrigado.